Fala, meu povo lindo, estamos tratando de princípios constitucionais aplicáveis ao direito processual do trabalho, tá? Olha para a telinha. Próximo princípio é o princípio da autoridade competente, tá? E aí você vai para o artigo 53, 52, vou colocar aqui, ó, 52, tá? E 53, vamos colocar aqui 52 e 53 da Constituição Federal de 88, que, claro, fala que, olha para mim, ninguém será sentenciado, nem também processado, senão pela autoridade competente. E aí é válido distinguir e diferenciar o que é competência de jurisdição. Imagina que a sua prova pergunte, digo assim, olha, o juiz da Vara do Trabalho de Salvador e o juiz da Vara do Trabalho de Aracaju, ambos detêm jurisdição? Sim, sim. Ambos detêm jurisdição. A jurisdição é o quê? O poder de dizer o direito no caso concreto. No momento em que esses magistrados do trabalho se submeteram previamente ao concurso público, que é o concurso público de provas e títulos, se submeteram perante este concurso público de provas e títulos, foram aprovados em todas as etapas e foram imbuídos, foram investidos, outorgados, tomaram posse, isso é importante, tá? Isso é importante. Receberam ali o poder de dizer o direito no caso concreto. Eles detêm a jurisdição. Então jurisdição é a mesma coisa que competência? Não, não confundam. Competência nada mais é do que a medida da jurisdição. Competência nada mais é do que a medida da jurisdição. Razão pela qual o magistrado, todos, detêm jurisdição. Mas a depender da situação, um detém uma competência e outro detém outra. Por exemplo, a competência, ela vai variar. A gente tem a competência material, que está prevista no artigo 114 da Constituição Federal de 88, e que diz, olha, a Justiça do Trabalho, ela é responsável pelo julgamento da relação de trabalho e da relação de emprego. Tudo que diz respeito ao direito de greve, tudo que pertine aos sindicatos, tudo que diga respeito ao dano moral, ao dano extrapatrimonial, que é o próprio dano moral, ao dano material, lucros cessantes, danos emergentes e danos estéticos. Tudo que diga respeito à relação de trabalho e à relação de emprego. A competência pode ser funcional. Então, eu tenho a competência do juiz, que é o juiz de piso, o juiz de primeiro grau. E eu tenho a competência, que é a competência do segundo grau, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Eu tenho também a competência territorial. Cada juiz possui a sua. O juiz competente territorialmente de Salvador é o de Salvador. O de Aracaju é o de Aracaju. O de Cuiabá, Mato Grosso é Cuiabá, Mato Grosso. Cada qual no seu cada qual. Perceba, aí eu tenho competência, ó. Como é que eu determino a competência territorial na Justiça do Trabalho? Você já aprendeu comigo, faça esse pelinho arrepiar. Artigo 651 da CLT, regra geral. A competência ela é determinada pelo local da prestação de serviço. Isso quer dizer que se eu prestei serviços em Santo Antônio de Jesus, uma cidade aqui do estado da Bahia, tá? Santo Antônio de Jesus é uma cidade linda, cidade da professora Grazi, procura lá. Eu prestei serviço. Isso quer dizer que o juízo trabalhista de Salvador, ele é incompetente relativamente em razão do território. Ele possui jurisdição? Possui. O que lhe falta? A competência relativa, tá? Ok. Amores, vamos para o próximo? Vem comigo. O próximo princípio, que é um princípio do direito constitucional e que a gente vai aplicar aqui ao direito processual do trabalho, tá? Que é o princípio do devido processo legal, artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal de 88, que a bem da verdade a gente aplica os 55 e os 56,
Trata-se de um supraprincípio. Olha para mim, eu até anotei. Por que um supraprincípio? Porque o princípio do devido processo legal, ele está dizendo o quê? Olha, ele está dizendo que a parte, ela tem direito à prolatação de uma sentença justa. O que é o devido processo legal? É um processo justo, é uma sentença justa. O que isso quer dizer, processo justo, sentença justa? Que obedeceu a todos os ditames legais, a todas as formalidades, atendeu a todas as ritualísticas processuais. Bebê, é um supraprincípio e que tem aplicabilidade aqui direta no processo do trabalho. Por exemplo, imagina que eu requeri a inversão do ônus da prova. Inversão do ônus da prova, que está prevista lá no artigo 818 da CLT. Cabe ao reclamante provar fato constitutivo do seu direito. Cabe à parte reclamada provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante. E o magistrado do trabalho, ele pode inverter o ônus da prova. Inclusive, diz o 818 da CLT que o magistrado, ele tem que primeiro decidir se ele vai inverter ou não. Ele tem a faculdade de não inverter, mas ele tem que decidir se ele vai inverter ou não antes da ocorrência da audiência. Portanto, se requer a inversão do ônus da prova, a audiência tem que ser suspensa para que, inclusive, quem não tinha aquela obrigação de provar, passe a ter essa obrigação de provar em virtude da inversão. O magistrado, ele pode inverter o ônus da prova. Lembram disso? Bora, bebê! Toda vez que aquela parte que tem a obrigação de provar, a produção da prova para ela ou é impossível, ou a produção da prova para ela é excessivamente difícil. Impossível, excessivamente difícil. Ou, para aquela parte que não tinha obrigação de provar, a produção da prova é mais fácil. Amores da minha vida, direito processual do trabalho, é claro, é óbvio que para a parte reclamada sempre vai ser mais fácil a produção da prova. É a parte reclamada que fornece o contra-cheque. É com ela que fica o livro de registro dos empregados. É ela quem detém o controle da jornada de trabalho. Sempre vai ser mais fácil para a parte reclamada. Contudo, imagine o seguinte, eu, reclamante, requeri a inversão do ônus da prova na minha reclamação trabalhista. Chegou a data da audiência, o juiz não disse nem que sim nem que não. Ele não decidiu. Ele passa por cima das formalidades legais, ok? Isso não pode. Qual a consequência? A sentença vai ser nula de pleno direito, porque primeiro ele tem que decidir sobre o ônus da prova. Com a sentença nula de pleno direito, eu vou ter que retomar desde o início da nulidade, desde o início do processo, para que ele decida a respeito da inversão do ônus da prova, ocorra nova audiência de instrução e por aí vai. Olha para a telinha, olha para a telinha. Devido ao processo legal, artigo 5º, inciso 54, diz que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. 55, você está carequinha de saber. Aos litigantes em processo judicial e administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa. Inciso 56 da Constituição Federal de 88, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. A lei estabelece, portanto, o que é um processo legal e, claro, o que é um processo devido. Agora, a gente vai só relembrar o que nós conhecemos como irmãs gêmeas. Devido ao processo legal, já vimos o contraditório e a ampla defesa. Eu costumo dizer que ambos, que estão previstos também no artigo 7º e 10º do CPC 2015, e aí vocês se recordam que o CPC possui aplicabilidade subsidiária, supletiva à CLT, mas eu costumo relembrá-los do seguinte, o que é o exercício do contraditório? O exercício do contraditório nada mais é do que aquela oportunidade que a parte tem de controverter o direito.
Por meio do contraditório, eu digo assim, ó, juiz, pode parar, tá tudo errado. É mentira do reclamante. Porque quando ele falou que ele prestava horas extras, que ele ultrapassava a jornada de trabalho, é verdade, ele ultrapassava. Mas ou eu pagava a hora que ele ultrapassava e pagava isso como hora extra, que é o valor da hora normal mais 50%, ou então havia o banco de horas, eu compensava, eu dizia, chegue mais tarde, saia mais cedo, e eu compensava essas horas. Portanto, eu não tinha aqui um sobressalto, sabe? Eu não tinha nada ultrapassando a jornada de trabalho, eu não tinha o que pagar de hora extra. Ou seja, o que eu estou te mostrando é, o contraditório nada mais é do que a possibilidade de controverter o direito. Aquela possibilidade de convencer o magistrado de que de fato não ocorreu dessa forma, mas sim doutra. A ampla defesa, por sua vez, não tem a ver com controverter, com contraditar, com contestar, com se insurgir, nada disso. A ampla defesa se refere a todos os meios, impugnações, exceções, recursos, todo e qualquer instrumento. Ampla defesa quer dizer, como é que eu posso me insurgir daquela decisão que me é contrária? A ampla defesa é, eu posso fazer uso de todos os instrumentos possíveis dentro do direito processual do trabalho para promover a minha defesa ampla. Amores, vem comigo, olha para a telinha, contraditório, artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal de 88, e também ampla defesa, tá? Isso serve para ambos. Vai dizer o seguinte, minha pró, aos litigantes em processo judicial e administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa. Ambos também estão observados tanto no artigo 10 quanto no artigo 7. Artigo 7º e 10 do novo Código de Processo Civil. Amores da minha vida, próximo princípio. Bora! Força na caneta, manda a preguiça embora e diz, este corpício lindo não te pertence. Amores, princípio da publicidade. O princípio importante e que muita gente acaba até deixando de segundo plano. O princípio da publicidade nada mais é do que dizer, olha, Poder Judiciário e Trabalhista, você precisa dar conhecimento à sociedade, você precisa dar conhecimento à população das decisões que são emanadas pela Vara do Trabalho, pelo TRT, pelo TST, pelos juízes trabalhistas. Por que dar conhecimento? Dar conhecimento visando a segurança das decisões jurídicas, dar conhecimento visando a estabilização dessas decisões, a definitividade. E mais do que isso, sabe o que também objetiva a publicidade? E ninguém pensa nisso. Objetiva o controle das decisões judiciais por meio da população. Minha pró, como é isso? População faz o controle das decisões emanadas pelo Poder Judiciário? Sim, como um todo. Eu me lembro bem, esse não foi um processo meu, a pró é honesta em dizer isso. Foi um processo que tramitou em Goiânia, Goiás. Amores da minha vida, o que foi que aconteceu neste processo? O rapaz, ele era devedor contumaz. Não foi nem da seara do trabalho, mas serve aqui para ilustrar. Ele era um devedor contumaz. E aí o banco, o credor, muito chateado com a situação, requereu então que o juiz de direito, porque a gente está diante de um processo civil e não do processo do trabalho, determinasse a apreensão dos documentos do devedor. CNH, imagina, RG, CPF, passaporte, mandou apreender tudo do rapaz. Oxi! Só faltou deixar com a carteirinha de estudante, viu? Aí, o rapaz promoveu uma defesa, isso foi tornado público, caiu lá na OAB, todo mundo comentando, defensores públicos, que absurdo. Por quê? Porque, amores, além de apreender documentos pessoais, invadir a esfera privada, a intimidade da pessoa, em prol do pagamento monetário de uma dívida, e claro, aqui eu não estou fazendo apologia, nem dizendo que é certo a pessoa sair por aí e ficar devendo a todo mundo. Mas, amores meus, também certo não é uma pessoa que
que estava ali rodando, vamos dizer assim, pelo aplicativo Uber, prestando serviços como uberista, é assim que é denominado, ter a sua CNH apreendida. Porque observa, tu apreende a CNH do rapaz, ele não consegue prestar serviço como Uber. Como é que, inclusive, ele vai pagar a dívida? Percebeu? E aí, esse é um exemplo clarífico de que isso caiu na mídia. O pessoal, olha, bateu, isso não pode, como é que o Poder Judiciário faz isso? E essa decisão foi revista pelo próprio Judiciário que proferiu, voltando atrás, pelo menos em relação ao RG, CPF e CNH, tá? Só continuou ali apreendido o passaporte para que ele não pudesse se evadir do Brasil. Até aí tudo bem, né? Pelo menos penso eu. Amores, olha para a telinha. Publicidade, artigo 5º, tá? Isso é importante. Inciso 60 da Constituição Federal de 88 fala que a lei só poderá restringir a publicidade quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. É a ideia da imposição do segredo de justiça. Quando a gente está diante da imposição do segredo de justiça, o que acontece, minha pró? Meu povo lindo, o que acontece é que as demais partes, outras pessoas, até mesmo outros causídicos, não poderão ter acesso àquele processo, a não ser que tenha uma procuração, seja causídico da parte para isso, ok? Uma procuração com capacidade postulatória. Então, por exemplo, eu já pleiteei a imposição do segredo de justiça, não em casos que envolvam interesse social, por exemplo, está em risco a segurança nacional, mas eu já pleiteei em casos que envolvessem a intimidade do empregado. Eu tive uma situação que me chocou muito. Era de uma empregada doméstica. E essa empregada doméstica, ela se mudou aqui para Salvador aos 14 anos, né? Ela era uma menina. Você hoje nem pode, para ser empregado doméstico, vocês sabem, direito material do trabalho na veia. Tem que ter a partir de quantos anos? 18 anos. Mas naquela época não, porque a lei do empregado doméstico, a lei complementar 150 de 2015. Pois bem, ela se muda para cá para laborar como empregada doméstica. Meu povo, ela foi estuprada pelo empregador por mais de 98 vezes. E a gente tinha esses vídeos, tinha essas filmagens, porque ele filmava isso, tá? Ele filmava para depois assistir. A gente conseguiu captar ali essas filmagens, usamos no processo. Imagina, se eu estou lá em plena vara do trabalho, em plena justiça do trabalho, entre estudante, entre isso, entre aquilo, todo mundo assistindo as filmagens, tá? Não tem como, meu povo. O que você faz? Pede a decretação do segredo de justiça. Combinados? Olha só, a respeito do próximo princípio, paramos aqui na duração razoável do processo. Me aguarda que eu já volto no próximo bloco.